um portal de autosserviço. Eu, cliente, tenho o meu login, eu entro lá e eu abasteço com todas as informações que o contador precisa, e tudo de forma online. O contador busca essas informações, então processa elas, faz as demonstrações e também manda todos, se compromete a mandar as obrigatoriedades acessórias, certo? Então, o que acontece? E também eles têm um chat online que vai tirar dúvidas dos clientes e onde eles vão esclarecer. Só que tudo isso acaba tornando o processo muito impessoal. Tu conversa com uma máquina sempre. Tu não tem aquele contato face a face com o teu contador. Então, vocês vão se questionar, isso funcionaria para grandes empresas? Não, não funciona. São para pequenas empresas. Grandes empresas que precisam de um suporte maior, com certeza isso não ia funcionar por muito tempo, né? Então, nessa tabela a gente pode ver ali que a online a proposta de valor então é baixa. A relação com o cliente então é de autosserviço. Monocal ali, porque é só um canal, certo? É só o canal online que tu consegue conversar com o pessoal. Não tem e-mail, não tem presencial, não tem telefone. É só no portal, no site deles mesmo. E padronizada, aquele padrão de serviço que eles oferecem é isso. E também a coleta de informações, como eu disse, num portal de autosserviço. E palavra-chave dela, então, é tecnologia e automatização. Seria isso. Então, o que está sendo proposto aí no mercado, que a gente vem lendo, que está acontecendo, é a migração para a contabilidade digital. O que seria essa contabilidade digital? É onde o meu cliente trabalhe com um RP, um bom RP, coloque informações de confiabilidade ali, dados corretos, para que eu não tenha o retrabalho dentro do meu escritório de contabilidade. E como eu faço isso? Na realidade, isso vai ser um trabalho onde nós, como contadores, vamos ter que ver um bom RP para indicar para o nosso cliente e fazer o trabalho lá dentro de implantação, no caso, do cliente parametrizar todo o sistema de uma forma certa para que as informações cheguem até nós de forma confiável, para a gente não precisar ter todo esse trabalho de reconferência. Tá? E também diminui muito o custo de operação, porque as informações já vêm integradas, quase em tempo real. Tá? E com isso, então, a gente não precisa despender tanto tempo na operacionalização e consegue prestar um melhor serviço especializado, que é o serviço, então, da consultoria, do planejamento tributário, do planejamento estratégico e de tantos outros diferenciais que a gente pode criar nos nossos clientes, né? Questões também de relatórios financeiros que a gente pode oferecer para eles, né? Tem toda essa questão que a gente sabe que a gente pode aplicar realmente a ciência contábil e é o que a gente muitas vezes não consegue ter tempo por causa dessa alta demanda, certo? Operacional. Então, ali a gente pode ver na tabela que a proposta de valor do digital é ser uma empresa mais eficiente e conformidade legal. A relação com o cliente, então, é proximidade consultiva, personalizada também, só que é cross-channel, ou seja, eu tenho todas as formas de eu, como cliente, chegar até o meu contador. E-mail, telefone, presencial, Skype, todas essas formas, certo? E a coleta de informações, então, é através da integração dos nossos sistemas. E a atividade-chave, então, aí sim, a consultoria, a educação e a conexão entre os sistemas, tá? E a tradicional é o que eu tinha comentado antes, então, mas só para reforçar, a proposta de valor e as suas obrigações, sempre em dia, a proximidade consultiva personalizada, a coleta de informações, então, importação de XML, malotes, digitação, e a atividade-chave é a coleta de documentos, digitalização e escrituração. E só para comentar com vocês também, durante as pesquisas, uma outra tendência que está começando a surgir, surgiu aqui no Brasil em fevereiro de 2017, se não me engano, um robô contador.
provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que seria, no caso, um sistema integrado dentro do nosso sistema de contabilidade mesmo, dentro do nosso escritório, que faria muitas atividades operacionais também, que a gente consegue diminuir custo de pessoal, porque hoje em dia o nosso maior custo é de pessoal, né? Então, tudo isso, a tecnologia vem aí, nos assusta um pouquinho, mas ela está aí para ser aliada e para a gente conseguir manter um bom serviço, para a gente não precisar mais brigar por R$ 29,90, e sim para a gente conseguir agregar valor realmente à nossa profissão, que eu acho que é o que a maioria dos contadores sente, né? Que a gente se olha e fala, mas, um exemplo, advogados conseguem cobrar tanto, a gente só consegue cobrar tanto, mas eu acho que vai partir um pouquinho de nós esse trabalho de agregar valor e falar, não, o nosso serviço é esse, você vai ganhar muito através disso. Aqui continua, então, os modelos de serviço, que na online, então, o cardápio de serviços é restrito, na digital é amplo, assim como na tradicional também, né? A gente lida com vários serviços. O compromisso, então, da online é com o processo, porque normalmente eles se comprometem a vou entregar todas as obrigatoriedades no prazo, vou entregar as guias de pagamento no prazo, e é isso aí. E a digital, então, como a tradicional, o compromisso é com o cliente. Estratégia de mercado, então, a online é puramente concorrência por preço. A digital é posicionamento por valor. E a tradicional, alguns já vêm conseguindo esse posicionamento por valor, mas ainda a grande maioria a gente está concorrendo por preço. E a estratégia de expansão, então, é online baseada no preço, digital valor, e normalmente a tradicional a gente é reativa por indicação, né? Normalmente nós somos procurados por indicação de outras empresas. Tá? Então, como é que eu faço? Daqui a pouco vocês se perguntam, como é que eu vou fazer para conseguir me tornar especializado com toda a demanda de serviço que eu tenho? Então, aqui a gente traz algumas opções de como isso poderia ser feito. Uma delas é a atuação segmentada. O que seria isso? Seria segmentar os meus clientes por nicho. Tá? Então, porque tem um ditado que diz assim que nenhum serviço ou produto consegue agradar a todos. Então, muitas vezes eu tenho que segmentar o meu serviço para conseguir atingir os meus clientes de forma segmentada, para conseguir me especializar num ramo, 2 ou 3 ramos que for, que eu consiga demandar atendendo com especialidade. Então, alguns tipos de segmentação seria geográfica, por exemplo, vou atender uma certa região, vou atender indústrias de certo distrito industrial. O porte da empresa, posso trabalhar somente com empresas gerais ou empresas do Simples Nacional. Setor de atuação, se eu vou escolher trabalhar com indústria, com comércio ou com serviços. E o estágio da empresa. Aqui é colocado, por exemplo, já voltado um pouco para a consultoria. Se a empresa está no estágio inicial, quais os tipos de consultoria eu vou prestar? Se ela já está no estágio mais maduro, qual é o tipo de consultoria? Mais ou menos isso que quer dizer esse estágio da empresa. Então, a segmentação do mercado contábil, ela faz com que a empresa de contabilidade conheça mais a fundo os desejos do cliente, e ela limita a entrada de novos clientes a fim de criar a solução ideal para o segmento específico. Então, eu crio o meu nicho e eu trabalho em cima desse nicho, e com isso eu acabo agregando valor, eu consigo buscar um melhor conhecimento desse mercado. Então, dentro dessa questão, existem também, para a gente conseguir caminhar na contabilidade digital, segmentar por alguns perfis comportamentais. O que isso seria? Eu separar os meus clientes por quais são mais acessíveis a novas informações e quais são menos. Tá? Então, a gente dividiu em 5 aí, que seriam os inovadores, que são os receptivos a mudanças e inovações, que são as pessoas que tu conversa, que elas aceitam uma mudança rápido e não teria problema nenhum. O outro seria o visionário.
ele também é receptivo a mudanças, também é receptivo a inovações, porém, ele está disposto a iniciar, então, sem medo também, só que ele precisa ver uma vantagem na adesão dessa nova tecnologia. Então, tu tem que apresentar para ele o que ele teria de ganho com essa nova adesão. Os pragmáticos, então, eles também aderem à nova tecnologia, só que eles esperam ver como é que foi no vizinho. Se ali foi bem, está andando bem, como é que foi a adesão, eu também vou aderir. Então, é aquele mercado que eu acredito que é a maioria das empresas que aderem, só que elas demoram um certo tempo para isso acontecer. Os atrasados, que são os considerados conservadores, que são os que normalmente aderem à tecnologia, mas alguma tecnologia que não impacte tanto no seu trabalho, que não mexa tanto na sua estrutura interna. E os retardatários, que são os últimos a adotar a inovação, que eles preferem a todo custo o método tradicional e eles só mudam em último caso. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver então, os inovadores, visionários, pragmáticos, atrasados e os retardatários. Então, a gente tem uma falha dos inovadores para os visionários e depois dos pragmáticos para os atrasados. Que é essa falha que os inovadores topam logo, os visionários precisam, então, ter uma vantagem sobre isso, e os pragmáticos, eles aderem à tecnologia, só que esperam um pouquinho o vizinho, entre os atrasados, então, que eles aderem, mas eles não querem uma tecnologia tão revolucionária. Então, o que na realidade a gente precisa vencer mesmo é o abismo que tem entre os visionários e os pragmáticos, para fazer com que os empresários adiram a tecnologia de forma mais rápida, assim como os visionários. A gente apresentando as vantagens, que nem os visionários querem, mas eles aderindo mais rápido do que os pragmáticos. Quando a gente conseguir vencer esse abismo, que também os pragmáticos são o maior nicho de empresários, a gente consegue ir implementando mais rápido, então, essa questão da contabilidade digital. Perfis comportamentais de serviço. Essa é a ótica do cliente em relação a mim. Quais os serviços que eu vou prestar para o meu cliente? Que, então, seria conformidade legal. O 2, a consultoria para melhoria do desempenho empresarial. E o 3 seria consultoria estratégica. Então, eu teria que ver onde a minha empresa se enquadra e o que eu busco oferecer para os meus clientes. É o serviço 1, o serviço 2 ou o serviço 3, que está explicado na figura 6. O valor dos serviços, então, depende do nicho. Se eu vou estar no nível 1, que é do compliance, normalmente é o que a maioria dos escritórios está hoje, tá? Que é o cálculo de tributos, obrigações e as demonstrações. Ou então, o segundo nível, que alguns escritórios, pelas pesquisas feitas, já estão aderindo, que é a consultoria para desempenho, que é a consultoria de negócios, a gestão financeira e a orçamentação. E também temos o nível 3, então, que poucos escritórios estão, e é para onde a gente tem que começar a caminhar, que seria onde a gente chegaria na contabilidade digital, que a gente conseguiria oferecer uma consultoria estratégica, que seria o planejamento estratégico, planejamento sucessório, fusão e aquisição. E vocês podem ver que quanto mais eu vou subindo os meus níveis, mais valor dos serviços eu vou ter. O que a gente está oferecendo por enquanto ainda gera um baixo valor, o que faz com que a gente concorra muito mais por preço. Quando a gente vai subindo de nível, a gente aumenta o valor especializado humanizado, que é o que nenhuma máquina vai conseguir nos substituir. Então, a gente consegue ganhar o valor do mercado. Também eu posso segmentar por rendimento por tipo de cliente. O que seria isso? Está baseado na receita média anual estimada por cliente. Eu estimo quanto que eu quero ganhar por cliente. E a fim da segmentação por grupo de clientes que ofereçam um retorno médio determinado por mês. Então, eu vejo grupos de clientes que me oferecem até tantos mil
e eu vou querer trabalhar com esse grupo de clientes. Isso também pode ser uma forma de segmentação. Tá? Isso. Sim, é isso. Os processos diferenciais que podem ser usados na implementação da segmentação. Então, Aker diz o seguinte, que as estratégias de diferenciação mais bem-sucedidas envolvem a organização total, sua estrutura, sistemas, pessoas e cultura. Então, quando eu segmento o meu escritório, eu também preciso criar um diferencial para atender, então, aquele grupo de empresas. Tá? E o que é essa diferenciação? É a construção de uma construção de uma marca bem conceituada, de uma marca forte no mercado. Tá? E de que forma que eu faço a disseminação dessa marca? Hoje a gente está muito mais trabalhando com marketing digital, porque ele oferece um custo um pouco mais baixo que o marketing tradicional, que seriam revistas, que seriam jornais, televisão, rádio. Então, já está partindo mais para o marketing digital. Por quê? Ele, além de ter um custo um pouco menor, ele também oferece uma ampla dimensão, ele atinge muitas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um segmento de clientes e eu vou atuar mais na marketing digital, seja através de site, Facebook, Twitter, Instagram, está tudo aí com um custo um pouco menor para a gente divulgar, então, o nosso trabalho. Seja através de blogs, por exemplo, criar vídeos explicando para os clientes alguns procedimentos que eles podem utilizar dentro das suas empresas, ajudando eles. Pode ser criado também alguns newsletter com atualizações que estão acontecendo. E isso é legal, às vezes, porque tu cria um vídeo que consegue atingir um público grande de clientes e tu lança no teu site, por exemplo, e eles já vão se atualizando. Então, isso é uma maneira legal também da gente acabar criando valor. Então, a gente vê, assim, né, quanto a gente falou sobre o cliente, né, ele ser ainda um pouco pragmático, mas o quanto isso está vinculado a nós também. O quanto a gente demora para virar a chave da tecnologia, o quanto a gente demora para entender que a gente precisa de ferramentas diferentes, né, de lançamento de nota, de conferência, de conciliação. Então, a gente sabe que não é só os clientes, né? Existem sim segmentações de clientes que eles precisam desse suporte, mas também a gente, enquanto contador, né, a gente precisa se reinventar bastante nesse sentido e entender que a gente precisa agregar valor ao nosso trabalho. Né? De que forma a gente consegue fazer isso? Se livrando de atividades operacionais, né? Como comentado, que a gente já tem aí robôs que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? E o quanto isso está batendo na nossa porta é a nossa realidade, o quanto os nossos clientes estão querendo trocar a contabilidade porque eles conseguem a R$ 29,90, né? Mas aí mostrar para eles que a gente consegue prestar um serviço diferenciado no sentido da própria consultoria, né? Eu tenho conversado com alguns novos clientes e eles têm surgido justamente através dessa porta, assim, né? A gente conversa com as pessoas e eles não têm um acesso fácil e também um suporte financeiro, de custos, né? E muitas vezes os nossos clientes eles não sabem calcular preço de venda ou preço de serviço. Nós temos essa capacidade, né? Nós temos essa prerrogativa da nossa profissão. Então, nada mais certo que nós cuidemos, né, da saúde financeira das empresas, nos livrando dessas atividades operacionais. Dando um exemplo, né, tem um cliente que ela tem uma creche, é uma creche com três filiais,
E a gente foi deixar o filho lá na creche e tudo mais, e conversando, olha, minha profissão é essa, que bacana, já faz muito tempo que eu quero trocar o escritório. E me conta uma coisa, como é que funcionam os teus serviços, né? E eu expliquei que o nosso diferencial é justamente fazer uma análise financeira e ajudar a cálculo de preço e também avaliação de custos. A gente montou uma planilha, né, e ficou muito bacana, ela ficou bem satisfeita. E isso, com certeza, né, como a gente falou anteriormente, vai fazer com que o cliente pense duas vezes antes de migrar para um novo modelo. Obviamente, daqui a pouquíssimo tempo, o robô também vai fazer esse tipo de avaliação, né? A gente vai colocar ali as receitas, vai colocar quais são as despesas, e ele vai fazer, e vai trazer indicadores, e vai trazer cálculos. Eu vejo que o nosso nicho está em desvendar esses números para os nossos clientes, né? De que forma a gente vai traduzir aquilo ali na linguagem do cliente e que ele possa, de fato, compreender os números, qual é o rumo que a empresa está tomando, se ela está no caminho certo, se ela está atingindo os objetivos, né? E como a gente colocou ali nos slides anteriores, isso seria o último nível, né? A gente ajudando de fato no planejamento estratégico dos nossos clientes, fazendo com que eles consigam entender do negócio e não somente o know-how que eles têm no mercado. Até em função da crise, muitas pessoas ficam desempregadas, né? Estão optando por abrir seu próprio negócio. E essas pessoas, elas chegam no mercado com um conhecimento e know-how para aquilo que elas estão se propondo, mas a gente vê que poucas delas têm conhecimento com relação à área de precificação, à área de tributos, né? Não é simplesmente faturar sem emitir nota. A gente vê muita gente querendo esse tipo de opção, né? E cabe a nós poder explicar para eles que sim, eles podem colocar esse tributo dentro do preço e ainda conseguir outras vantagens, assim como nós, contadores, estamos estudando para poder conseguir diferenciais competitivos, também buscar esse tipo de diferencial e aconselhamento para os nossos clientes, né? Então, a implementação da contabilidade gerencial, e aí está a grande diferença, né? Nós, da contabilidade tradicional, tinha ali a referência de que era através de digitação, importação de XML, né, entrega por malotes. Há pouco tempo, já não era a nossa realidade a importação de XML. Hoje já se tornou uma realidade e a gente está querendo justamente apresentar para vocês o meio termo, né? Então, entre a contabilidade online e a contabilidade tradicional, que o cliente possa de fato integrar com o nosso sistema contábil as informações deles e que isso possa fazer com que a gente tenha menos tempo, né, de reação e até de avisar o cliente alguma inconformidade. A nossa situação atual, né, tem a receita total anual, a margem bruta operacional anual, que são as receitas, menos os impostos, menos a folha de pagamento, a quantidade de clientes ativos e que pagam no máximo com 30 dias de atraso, né? Os clientes estão sempre querendo empurrar o prazo dos honorários e fazer, vence dia 20, mas se vence dia 20 é referente ao mês anterior, né? Então, eles estão sempre querendo, até porque eles também estão sendo apertados pelos seus clientes, né? Então, o ticket médio, a gente poder avaliar também a receita versus a quantidade de clientes que a gente tem. A margem por cliente bruta operacional anual, dividido pela quantidade de clientes também. Quantidade de clientes que cancelam ou ficam inadimplentes por ano, atraso de mais de 30 dias. Infelizmente, ou felizmente, a gente acaba tendo um relacionamento muito próximo com o nosso cliente, né? Acaba criando um vínculo, uma pessoalidade. Isso faz com que nós não façamos contrato de prestação de serviço,
com cláusulas definidas de responsabilidade, quais são os prazos e quais são as obrigações que os nossos clientes têm que nos prestar, as informações que eles precisam nos enviar, né? E isso também faz com que a gente acabe fazendo a contabilidade, né? Ah, está atrasado 1 mês, está atrasado 2, está atrasado 3. Esses tempos, teve um cliente que caiu na minha mão, assim, por estar cheio de atraso há muito tempo, queria regularizar, enfim. A gente sempre acaba, meu Deus, coitado desse cliente, né? Como é que ele acabou ficando nessa situação? E a gente acabou regularizando a empresa, deixou tudo certinho, enquadramos no Simples Nacional, era tudo que ela queria. E, de repente, né, 1 mês depois ela já não pagou, outro mês já não pagou. E mandei inúmeros e-mails, né, dizendo que a gente tinha tratado uma parceria, que a gente tinha feito um acordo de cavalheiros, né, que a gente fez a regularização, enfim, e que agora ela não estava cumprindo com parte do combinado dela, né. Simplesmente não respondeu, né, um tempo depois. Eu disse, bom, vamos colocar isso lá nos devedores duvidosos, né, e tá nas mãos de Deus. E aí, depois de um tempo, ela estava precisando do contrato social, que até estava comigo, assim, e eu disse, não, tranquilo, vou te entregar. Não, e aí eu quero acertar contigo, porque eu sei que eu estou te devendo e tal. E, ok, ela levou toda a documentação, independente de receber ou não, a gente ia entregar a documentação igual. Mas, certamente, o próximo contador, né, vai passar pela mesma situação. Então, não sei se todos sabem, se todos nós aplicamos essa regra, mas no modelo de contrato do CFC, inclusive, diz que antes da gente entregar a documentação, a gente tem que saber quem é o próximo contador, ter essas informações. Talvez a gente possa, né, num futuro próximo, ter uma informação entre contadores, né, para que de repente o que aconteceu comigo e o que vai acontecer com essa nova contadora não aconteça, né? Então a gente sabe das taxas de cancelamento, de inadimplência, os nossos funcionários não querem saber, né, se a gente recebeu, se a gente vai receber daqui 30 dias, né, eles querem saber do dinheiro ali no final do mês. Então, é importante que a gente também consiga mensurar essa taxa de cancelamento, né? Consiga ver o que de fato impacta no nosso negócio, até que ponto a gente suporta um cancelamento e, de repente, tentar entender também por que os clientes estão cancelando, né? Será que eles estão indo para uma contabilidade online? De repente, a gente pode oferecer esses 2 produtos, né? Uma vez que o nosso sistema vai estar integrado com as informações do cliente, talvez a gente também possa oferecer isso. Olha, eu posso te apresentar uma contabilidade online, né? Mas quem sabe eu também te ajudo nessa parte de consultoria. Então, o lead time, dividindo também pela taxa de cancelamentos. E a margem por cliente que a gente falou. Então, existem clientes que às vezes a gente não nota o quanto trabalho eles dão a mais, né? E aí, às vezes nem é só a declaração propriamente dita, né? Mas as dificuldades que o cliente tem, os retrabalhos que eles nos solicitam, né? A gente tem um cliente que sempre manda folha de pagamento e, não, mas acontece que eu não paguei o 13º, refaz. Aí a gente vai lá, refaz CFIP, refaz tudo, né? Não, mas acontece que não foi do jeito que eu tinha previsto as férias, então vamos ter que refazer todas as férias e tal. Então, às vezes, nem é o negócio, né, nem o tipo de serviço, mas sim o tipo de cliente, né, que acaba nos causando, nos gerando um retrabalho maior. Então, é importante que a gente entenda quais são os perfis da nossa carteira de cliente, né? E aí vem um trabalho para nós mesmos, né? O quanto a gente conhece o custo de cada um dos nossos clientes para qual o nosso escritório trabalha. É importante que a gente calcule o valor da receita gerada por cada grupo de clientes da empresa com foco nos seguintes dados. Quanto o cliente gerou de receita no ano? Qual o custo operacional anual do cliente e a margem de contribuição do cliente. Isso, a gente acaba fazendo uma consultoria para o cliente, mas para nós mesmos, né? Então, é importante que a gente tenha esses números e aprendendo a fazer esse cálculo, aquilo ali vai entrar no nosso dia a dia.
para a implementação da contabilidade digital, a gente precisa classificar os clientes conforme o perfil de adoção da tecnologia, né? Como a gente falou antes, entre o inovador, o pragmático, conservador ou cético. Então, para esses clientes, os clientes A, do ramo do comércio, tem um perfil pragmático, uma receita anual de 24 mil e um custo operacional de 9 mil. A margem de contribuição é 13. E assim a gente tem vários exemplos, né, de ramos de atividade e de perfil também, para que a gente possa apresentar tecnologias diferentes, né, para os nossos clientes. Assim, de repente, o quanto a gente já está recebendo de mídia digital através do WhatsApp, né? E o quanto a gente, de repente, pode fazer isso também. Eu não sei se todos vocês têm acesso, mas o Jornal do Comércio disponibilizou um acesso pelo WhatsApp. Então, a gente entra em contato com o número do Jornal do Comércio e a gente entra na lista deles de newsletter, né? Então, todas as semanas eu recebo pelo menos uma matéria, que aí tem o link para o site, e eu não sou assinante nem nada, então é uma ferramenta gratuita, né? Que já diz, ó, estamos falando sobre Simples Nacional, né? Quer saber mais? Clique aqui. Então, é uma ferramenta legal, e a gente vê, né, um jornal de grande veiculação, e o quanto eles também já estão mudando isso. A gente acabou entrando numa outra lista, não sei se chegou a receber também, de que é uma pesquisa, né? O quanto a gente lê um jornal comum, o quanto a gente acessa as mídias. Então, por que não também criar esse tipo de mecanismo para os nossos clientes, né? Criando um formulário na internet que a gente possa perguntar para eles, né? Qual é o tipo de serviço que agrega mais valor, qual é o que faz do nosso escritório um diferencial, né? Isso a gente vai conseguindo segmentar o nosso tipo de como é que eles veem essas novas tecnologias, né? Até para a gente começar a entender se ele é daqueles que aceita facilmente uma nova ideia, né? Se ele é daqueles que vai resistir um pouquinho mais. Alguns softwares contábeis já estão vendendo essa integração com o software do escritório, né, com o RP do cliente. Né? Existem uns que ele já traz essa performance, né? Cadastra o cliente no site e toda a conversa do cliente ela é com o escritório feito através de arquivos. O quanto a gente também vai ter que ver, de repente tem um lá que, Deus o livre, né? Ele não vai acessar nem o e-mail sequer. Eu acho bacana porque eu costumo usar o Dropbox para guardar os arquivos, né? Até porque eu já tive um computador roubado, então eu acho mais seguro as informações em nuvem. E aí eu digo, olha, tá no endereço X. Não vou abrir. Não, eu não sei mexer nisso, né? Eu não quero, não funciona. Poxa, é uma ferramenta bem legal. Já existem outros clientes que querem a pasta compartilhada, que querem acompanhar os documentos que são colocados ali online. Então, é interessante a gente também conhecer, né, o perfil dos clientes nesse sentido. Acho que falei demais. Então, o ponto mais desafiador da implantação da contabilidade gerencial é convencer o cliente a aderir ao sistema de gestão usado na integração. A gente vai ter que entender qual é o software mais aceito pelo nosso cliente ou quais os softwares integram com o nosso sistema, né, para a gente conseguir vender de fato um produto que tem essa integração. E aí essa avaliação, de repente, né, de cada cliente ou através de questionários, pode nos trazer essa informação. Não vamos colocar todos ao mesmo tempo, né, mas começar a implantar de forma gradativa e até sentindo, vão ter dificuldades, né, vai ter dificuldades nossas enquanto escritório, vai ter dificuldades dos clientes, de repente vão ser as mesmas dificuldades. E a gente conseguir ir resolvendo aos poucos, né? De repente deixa aquele cliente que ele é mais tranquilo, vamos começar por ele, né? Para depois, quando já tem uma prática maior, ir para um cliente que é mais
mais difícil, né? Então, é importante que a gente vá fazendo essa avaliação. Então, como eu tinha falado, né, os inovadores em geral, a estratégia de implantação, né, implantar o ERP em nuvem e integrar ao sistema contábil. O argumento para isso é que a importância de atuação tecnológica na gestão de informação em tempo real. É o que eu falei, né? Existem clientes que eles querem, a gente gerou a guia, tá ali no prazo, eles já não querem esperar nem o e-mail chegar, eles já querem olhar que a gente está fazendo ali alguma coisa, né? Os comerciantes pragmáticos, implantar o RP em nuvem e integrar ao sistema contábil. Então, na verdade, a estratégia vai ser a mesma, né? Independente do nosso tipo de perfil de cliente. E aí a gente pode argumentar, né? Já que os pragmáticos, eles estão sempre pensando o que eles vão ganhar com isso, né? Então, a gente pode propor a redução de custos e riscos fiscais. Eu fui numa palestra de um contador, que é o Rui Cadete, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas ele é um cara, assim, muito visionário, né? E o que ele colocou, os 2 pontos que eu achei bem bacana, ele disse que o primeiro, né, ele trata todos os clientes da mesma forma. E o segundo é que ele oferece esse tipo de desconto, digamos assim, para os clientes já mandarem essa pré-documentação para ele. Então, seria um meio termo, né, enquanto os clientes não estão totalmente digitalizados, né, na inclusão digital, a gente já pode ir trabalhando dessa forma. Bom, de que forma o meu software aceita uma importação de arquivo, né? Qual é o layout? Ô, fulano, está disponível, né? Eu estou pensando aqui, estava aqui pensando sobre redução de custos e eu tenho um custo grande com o pessoal. E eu estava analisando que eu gasto, em média, 5 horas por mês para poder fazer só lançamento contábil. Que tu acha de eu te dar um desconto, né? E com isso você me manda o arquivo preenchido. Então, isso é uma questão também que a gente pode avaliar e passar para ele esse desconto, né? A indústria, a redução de custos e riscos fiscais também. Os conservadores, de uma forma geral. Então, aí a estratégia é um pouco diferente dos anteriores, né? Esse daí a gente tem que educar por meios de conteúdos, palestras, mostrando o benefício de uma boa gestão e os riscos de uma má gestão. Então, a gente sabe que vai ter, sim, aqueles clientes que tu oferece uma consultoria financeira, ele não quer, oferece uma gestão de custos, ele não quer, porque ele só não quer se incomodar, né? A única coisa que ele quer é só receber a guia mesmo no final do mês e ele não está pensando em nada diferente. Então a gente vai, né? A água mole em pedra dura, uma hora vai ser diferente, né? E aí a gente pode ir sempre tentando educar, né? Mandando de repente notícias do que está mudando, né? Mandando alguns conceitos diferentes a respeito da própria contabilidade desse cálculo de custos, né? E o argumento para isso é que o fisco está utilizando tecnologia para encontrar erros e fraudes. Tem um pseudo, né, cliente, um conhecido que diz, não, mas olha só, eu preciso dar um jeito, eu não posso, se eu emitir nota fiscal de tudo, eu não vou para frente, eu não tenho como, eu vou quebrar. E aí saiu uma matéria recentemente no Sescom a respeito que as avaliações já estão sendo feitas no cartão de crédito, né, todos os cartões, todas as empresas que têm maquininha, essas empresas, né, GetNet, enfim, Mastercard, Visa, todos eles já mandam a informação para a Receita Federal do quanto eles estão creditando em cada uma das contas. Então, isso, obviamente, é um cruzamento de informações, né? O quanto a gente está declarando de receita e o quanto, de fato, o cartão está declarando de receita. Eu disse, olha, não tem como fugir, tem que faturar. Né? A Receita Federal tem informação de tudo, é tudo muito aberto, todas essas declarações que a gente tem que preencher, é para que eles possam cruzar essas informações e saber se a gente está preenchendo corretamente, né? Os céticos, em geral, a gente tem que avaliar de caso a caso, porque daí depende, né? Tem que ir sentindo o cliente como é que é cada um deles.
Então, a gente também tem falado bastante no meio contábil a respeito das parcerias. É importante que a gente tenha grandes parceiros, né? Porque principalmente os parceiros tecnológicos, que a gente sabe que a cada atualização do Java é um terror, né? Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida é um terror, né? Então, eu tenho uma sorte, porque o meu marido é da TI, né? Então, eu estou melhor assessorada, mas é importante que a gente tenha esses parceiros tecnológicos, né? Que nos deem o suporte e parceria especializados, que sejam em ERP para cliente ou em sistema interno de gestão contábil para o escritório é fundamental. O quanto os clientes também têm dificuldade numa implantação de nota fiscal eletrônica, né, numa parametrização do sistema emissor de nota fiscal. E também é importante que a gente possa também dizer para os nossos clientes que a gente tem uma pessoa confiável, que presta esse tipo de serviço. É importante que a gente tenha esses parceiros. Então, alguns dos critérios que são apresentados para a decisão da escolha dos nossos parceiros, aqui um pouco mais em sentido com o RP do cliente, tá? Se o sistema está em nuvem, se o sistema controla a operação financeira, se o sistema controla estoque, se controla a emissão se ele emite nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, se o sistema captura as notas fiscais eletrônicas de compra do Cefaz automaticamente, se o sistema integra ao sistema contábil do escritório. Então, aqui nos argumentos, basicamente diz que se o sistema não oferece pelo menos isso, então não vai oferecer o que eu quero, que na realidade é a diminuição da minha operacionalização. Então, não tem como, por exemplo, sem o sistema capturar as notas automaticamente, as redigitações reduzem a confiabilidade da informação enormemente. Então, está capturando as notas automáticas, está sendo lançado, ok, eu não preciso conferir se eu digitei certo, ou se na hora que eu fui mudar algum dado que importou do cliente errado, eu vou ter que olhar a nota novamente. Então, são essas questões de retrabalho que a gente não quer mais ter, né? Essa, na realidade, é a visão macro do que, por que eu vou implementar toda essa inovação tecnológica. É para a questão do retrabalho, é para a questão de eu não fazer uma digitação, daí eu tenho que imprimir um relatório, eu tenho que olhar se eu digitei os valores corretos, ou se está tudo certo. Então, é mais nessa questão. E tudo isso gera uma questão de segurança para a gente, que a gente sabe todas as informações que a gente presta para a Receita Federal, ou Receita Estadual, no caso, e quanto eles nos assustam com as multas, muitas vezes, né, que não são multas baixas, né. Então, tudo a gente conta com todo esse aparato tecnológico justamente para isso também. Outras questões a serem vistas. Se o sistema integra ao sistema fiscal do escritório, por exemplo, a geração da RP dos blocos O, C, H, K e 9 do SPED é imprescindível, assim como se integra, dependendo do estado que ainda tem. Se o sistema é simples de usar, tem que ter uma plataforma de acesso simples, senão os clientes não vão querer fazer essa adesão a essa nova tecnologia. Então, não pode ser uma coisa muito complexa, com muitas abas, com muitos links para acesso. Tem que ser um sistema um pouco mais limpo, no caso. Se o sistema tem suporte via chat, que então, normalmente essas questões de operacionalização de sistemas ERP é mais fácil tu ter o chat, que tu conversa, eles acessam muitas vezes remotamente, já resolvem o teu problema de uma forma mais simplificada. Se o sistema ajuda o dono da empresa a visualizar a sua operação. O argumento diz que sem isso, o esforço de convencimento é muito grande. Então, o sistema tem que se mostrar útil para o meu cliente.
Senão ele vai pensar, tu está querendo que eu bote esse sistema para facilitar a tua vida, então eu quero um desconto agora. Então, nesse sentido. Então, a gente tem que fazer com que eles vejam o real sentido de ter o ERP. Claro, vai facilitar a operacionalização, só que ele também vai ter uma visão macro da empresa dele, com os relatórios que esses sistemas oferecem. Com a nossa ajuda, claro, conseguindo assessorar e conseguindo traduzir todos esses números e essas nomenclaturas, assim como a Gabi comentou antes, né? E se a empresa fornecedora possui uma equipe para vender o sistema aos clientes. Sem isso, você deixa de ser o contador e vira o vendedor do software, o que não faz sentido algum. Então, essa parceria é importante. Tu ter uma parceria com esse ERP e tu acompanhar a questão da negociação. E não simplesmente tu falar, não, tem que comprar esse ERP. Não, tu vai junto com o pessoal do sistema, tu vai até a empresa do teu cliente, o pessoal do sistema apresenta todas as vantagens do sistema e tu somente acompanha a questão da negociação. Tem muitos casos que às vezes os contadores acabam, digamos, fechando um pacote com a RP e comprando a RP para os clientes, né? Existem alguns casos assim. Só que com isso, o cliente acha que é mais uma coisa que ele está fazendo para o escritório. Que às vezes tu pede para preencher alguma planilha, alguma coisa assim, eles já acham que é um trabalho que não precisa ser feito. Eu tenho um caso também de uma cliente que certa vez ela enviava o relatório da folha para nós, ela tem ficha ponto, só que ela não mandava esses fichas pontos para nós. Ela escreve num relatório, num Excel, enfim, quantas horas. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas é que eu já faço a folha. Então, muitas vezes é assim que eles encaram os nossos processos, né? O que é bem complicado. Então, nesse sentido, o pessoal do RP falar as vantagens e a gente só está dando suporte junto, né? Então, de que forma a gente faz essa abordagem, essa inclusão social, inclusão digital dos nossos clientes? Entender quais são as dores operacionais dos nossos clientes, para explicar o quão necessário é um sistema de RP para ele conseguir saber. Por exemplo, uma questão seria estoque, que às vezes tem empresas grandes com um mix muito grande de produtos e pode ter um produto em estoque que está ocioso e ele não sabe. Às vezes não sabe qual produto gira mais, qual produto gira menos, qual produto que eu tenho mais demanda para comprar. Então, tudo isso, esses softwares acabam agregando para o cliente. Então, é isso que a gente precisa informar para eles. Então, seria isso, mapear a forma que a solução de RP pode resolver cada uma dessas dores e demonstrar isso ao cliente, fazendo uma análise de retorno sobre investimento, para eles verem todo o retorno que eles vão fazer em função dessa aquisição desse RP. Fechar o negócio do software com o cliente e treinar o cliente para a correta utilização do sistema RP. Aqui está o ponto-chave, porque sem um bom treinamento, também não adianta todo o nosso esforço, porque os dados que vão ser inseridos nesse sistema têm que ser confiáveis. Então, esse treinamento inicial, essa parametrização inicial, ela é fundamental. E os nossos empresários, eles têm que entender que, para esse trabalho, a gente também precisa de uma pessoa especializada. Não adianta colocar um menor aprendiz, ou não é esse o perfil de pessoa para fazer essa questão de parametrização e de digitação das notas no sistema, ou da importação, então, das notas conferência, contas a pagar, contas a receber, por exemplo. Não, tem que ser uma pessoa especializada também para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente vê aí que é uma questão de mudança cultural, tanto para nós quanto para os nossos empresários, bem grande, mas a gente está dando os passos em direção a isso. Realmente. Então, com tudo que a gente apresentou, a gente pode ver que a contabilidade ela precisa aprimorar os processos através da inovação tecnológica.
que vem da figura da contabilidade digital. Então, a gente vê que nos últimos anos, por exemplo, com a implantação do projeto SPED, que vem desde 2008, eu tenho essa sensação. Por exemplo, eu entrei no escritório em 2009, por exemplo, tá? E já foi um pouco difícil para eu conseguir acompanhar, porque ao mesmo tempo eu ia aprendendo o que era a contabilidade em si e vinham vindo esses processos. E eu já me senti um pouquinho atropelada, assim. Então, eu acho que, num sentido geral, assim, a gente saiu de um processo manual e fomos para esse processo de SPED, só que num tempo muito rápido. Se nós formos ver de 2008 para 2017, são 9 anos, então é muito rápido. Então, a gente não teve também esse tempo para nós conseguirmos nos preparar a esse ponto. Então, eu acho que essa questão da inovação tecnológica vem a contribuir para essa questão, para a gente ficar mais tranquilo e ver que, olha, tem todo esse suporte tecnológico, que, claro, a gente vai ter que se inteirar com isso. É mais uma coisa que nós, contadores, vamos ter que nos inteirar. Então, eu acho que depois de conseguir fazer toda essa integração com essa questão da contabilidade digital, a gente vai conseguir dar aquela respirada de novo, né, e conseguir adequar os processos. E a adesão à contabilidade digital, então, vai diminuir esse dispêndio do operacional, fazendo com que a gente consiga mais essa dedicação com o nosso cliente e consiga também um pouco mais de dedicação para fazer outras pesquisas, para conseguir fazer uma melhor gestão do nosso escritório, porque às vezes a gente está correndo tanto atrás dessas questões de mudou tal tributação, mudou isso, mudou aquilo, vamos ver como é que se faz, vamos implementar, que a gente às vezes não para um pouquinho para olhar para dentro do nosso escritório também, para ajustar muitos processos, né? Eu acho que a gente também tem um pouquinho de dificuldade nisso. Então, um dos pontos-chave também acho que está nisso, né? O nosso valor. A gente conseguir, com tudo isso, agregar valor, a gente conseguir realmente aplicar a ciência contábil dentro da empresa dos nossos clientes. A gente parar de só entregar a guia, por exemplo, para eles fazerem o pagamento. Porque só entregando a guia ou uma coisa assim, eles acham, não, a gente entrega os documentos, eles lançam ali e só entregam a guia, só isso que eles fazem. Eles não sabem tudo que a gente precisa saber para conseguir lançar essas notas. Todas as atualizações que a gente precisa ter, tudo que a gente precisa saber para conseguir lançar aquela nota de forma adequada, para conseguir utilizar a alíquota correta para fazer a guia deles, né? Então, eu acho que quando a gente conseguir mostrar tudo que a gente faz e todo o nosso trabalho, e ainda agregando tudo que a gente falou no decorrer dessa palestra, a gente consegue agregar valor e a gente para de brigar tanto por essa questão de preço em si. Eu acho que estamos caminhando para isso e a tecnologia está aí, né? Em 9 anos, olha tudo que a gente evoluiu. Todas as declarações, até a declaração de imposto de renda da pessoa física era entregue em disquete na Receita Federal, né? Então, tudo isso já se modernizou, já é entregue online também. E se a gente for ver, isso é positivo, né? Porque também é mais rápido, não tem toda aquela demanda de gravar o disquete, levar até a Receita, não tem todo esse serviço, né? Mas eu acho que sim, fomos um pouco atropelados nessa questão de tecnologia, mas eu acho que ela está aí para nos agregar e para fazer com que a gente tenha um serviço cada vez melhor e cada vez mais especializado, então, para os nossos clientes. E aí, né, o que a gente vai tirar disso tudo? Eu acho que é bastante importante que a gente fique antenado a todas essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Que a gente possa propor para os nossos clientes essa questão de arquivos online, digitações, né? De repente a gente fala em RP, mas o RP ele é um software, né, que ele tem todos os módulos que uma empresa precisa. Módulo financeiro, estoque, né?
também uma parte de lançamento de notas, né? Então, o RP ele vai trazer todas essas informações para dentro do nosso software contábil. E também para nós fica aquela questão, né? Será que está na hora de virar chave? Será que é assim que os meus clientes funcionam? Né? Será que o escritório, tenho estrutura suficiente para suportar toda essa tecnologia? Eu trabalhei num escritório há uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente estava começando o SPED lá também. E lá o sistema era um sistema desenvolvido pelo próprio escritório. Tinha uma pessoa que era da parte da TI, né? E ele fazia coitado, ele, né, andava feito um louco porque dava problema em tudo, a linguagem era uma linguagem bastante antiga, assim, de forma de programação, logo não tinha ninguém que soubesse fazer o que o cara fazia, né, era só ele ali, o nosso dinossauro, e aí a gente dependia dele para absolutamente tudo, assim, a gente montou o SPED juntos lá, porque também, né, não existia, enfim. Então, o quanto o nosso escritório ele está apto para receber essas mudanças? Né? Será que o nosso software, hoje, que a gente utiliza, ele agrega esse tipo de serviço? Será que o nosso software, ele tem alguma particularidade que tenha que ter um RP do cliente específico? Esses dias ligou o pessoal do software para mim e eles disseram, olha, a gente queria fazer uma parceria e aí as 3 parcelas do escritório, se a gente implantar esse sistema financeiro, né, e de lançamento de nota. E aí vem, bom, eu não estou afim de fazer trabalho comercial para vender esse tipo de software, né, e é como a Catiane comentou, a gente tem que ver até onde a gente vai, né, não vamos passar a ser vendedor de software, né, e deixar de ser contador. Então, vamos mostrar para os clientes, mas abrir a porta para o cliente, né, para que esse software entre na casa do cliente, mas que a gente possa fazer assim um meio termo, né? Então, para essa nova realidade, nosso escritório está preparado, nós estamos preparados para isso, né? De que forma a gente consegue absorver essas mudanças, qual é o nosso tempo de reação com relação a essas novas mudanças, né? E o quanto a gente está disposto a gastar mais numa nova implantação, gastar mais contratando outros profissionais que não esses profissionais que agora fazem lançamentos contábeis, né? E sim pessoas que já têm um pensamento mais crítico, pensamento mais analítico para poder fazer uma parametrização ou até mesmo para conseguir identificar um problema no próprio sistema e abrir o chamado lá com o nosso software. Muitas vezes tem uma pessoa que me ajuda, né? E muitas vezes não, mas de que forma eu faço e como é que eu informo isso? E agora a gente está fazendo esse trabalho de fazer com que ela consiga caminhar, né? E já está conseguindo se expressar bem melhor, mas às vezes a gente não sabe o quanto aquela pessoa que está trabalhando com a gente tem dificuldade para se expressar. Né? Às vezes a gente tem dificuldade para se expressar pessoalmente, imagina se expressar com palavras para uma pessoa que eu não sei quem é, né? E explicar para eles qual é a minha dificuldade. Então, a gente também vai ter que ter esse investimento em pessoas, né? Pessoas capacitadas também tecnologicamente. Cada vez mais a gente vai ver que o perfil começa a ser muito mais estratégico do que operacional, né? Então, é importante que a gente, enquanto empresa, comece a ter essa visão para que a gente veja, já comece a ponderar, né? O meu software tem isso, ele atende, se não atende, quanto é que custa? Tem uns que são preço fixo, né, por implantação, tem outros que são por usuário, tem outros que são anuidade, mensalidade. Então, é importante que a gente já comece a ver toda essa nova realidade, né? Como a gente se assustou aí há uns meses atrás, quando foi veiculado numa emissora de grande, né, de grande circulação, e eles disseram que a nossa profissão ia acabar, em 20 anos ia acabar, né? Então, a gente vê que existem sim questões que vão acabar, né? Assim como a gente não vê aquele cara que precisava da caligrafia, né? Não sei se vocês chegaram aí esses dias, tinha um museu itinerante de contabilidade ali no shopping Praia de Belas.
E eu fui lá e cheguei um livro gigantesco e uma letra maravilhosa ali da pessoa que estava escrevendo. Eu disse, nossa, que coisa mais linda! Imagina só, né? Não tem mais quem precise fazer curso de caligrafia para preencher os livros contábeis. Então, amanhã, né, em seguidinha e batendo na nossa porta, a gente está enxergando que não vai ter mais a pessoa fazendo lançamentos contábeis. Né? Em seguidinha, não vai mais precisar mandar as declarações para a Receita Federal, né? Eles já vão receber, assim como, né, nós que já temos certificado digital, a gente entra ali na Receita Federal, pum, já traz ali todo mundo que disse que nos pagou, enfim, já vem uma declaração pré-preenchida, né? A gente só corrobora aquela informação ali e diz, não, é isso aí, tá certo. E estamos sim caminhando para esse destino. E não só na contabilidade, mas como todos os outros, né, negócios, e não só no Brasil, mas mundialmente falando, está tudo evoluindo numa velocidade muito grande, né? Então é importante que a gente consiga se adaptar facilmente a essas novas mudanças tecnológicas. É isso. A gente acabou deixando um espaço maior até para um debate, assim, né, para que a gente possa interagir um pouco mais, e a gente está vendo algumas novidades que estão acontecendo, e aí que a gente possa realmente conseguir entender umas dúvidas de vocês, se existe, se a gente pode ajudar, enfim. Não, online não. Tá todo mundo pensando. Realmente assim, a gente fica se perguntando, vai ser fácil? Como é que vai ser? Não, não vai ser fácil, com certeza. Vai ser difícil, sim. É um caminho longo a ser trilhado aí. É um caminho de muita mudança organizacional, tanto da nossa parte quanto dos nossos clientes, né? Uma mudança cultural que vai ter que acontecer aí também. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Muito trabalho, sim, mas tem tudo para dar certo. Eu acho que quando a gente chegar lá, subirmos a montanha, chegarmos lá no topo, a vista sempre é bonita, né? Então, eu acho que sim, acho que com tudo isso mais automatizado, a gente vai conseguir olhar para outras coisas e o nosso trabalho vai ser um pouco mais tranquilo. Acho que o que mais tira o nosso sono ultimamente são as obrigações acessórias, né, que tem muitos prazos a serem cumpridos. E isso logo aí, que nem a Gabriela comentou, a Receita Federal já vai ter os dados lá todos compilados. A gente não vai online, exato. E a gente não vai precisar mais ter o retrabalho, né? É que o que acontece também, essa questão de retrabalho, é a questão da Receita Federal para conosco, né? Que a gente tem que fazer muito retrabalho, que eles já têm todos os dados lá. Então, eu acho que quando eles conseguirem lá também se organizar diferente, ter um efetivo para isso, a gente também vai ganhar muito com isso, que a gente não vai precisar fazer todo o retrabalho, né? É o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, a questão da GIA com o SPED. Tem que fazer a GIA, tem que fazer o SPED. Claro, houve uma mudança agora em outubro, né? Mas a gente continua enviando as duas coisas. Então, não mudou muito aí, né? Então, acho que toda essa questão, né, do retrabalho, muito retrabalho que a gente tem também em função da fiscalização. Então, só que acho que isso também, eles também estão caminhando para isso, para que eles tenham os dados lá, que para eles também fica mais fácil, né? Não tem o delay de receber a informação da gente. Então, eles vão ter tudo lá também. Isso também vai gerar uma grande mudança para nós também, que a gente também vai ter um tempinho a mais para pensar, então, em tudo isso que a gente expôs aqui. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho que a gente vai começar a trilhar. Exatamente, né? Exatamente, cobrar honorários da Receita.
A Reinf? Sim, isso. É mais uma obrigação. Exatamente. A gente vem vendo que a cada ano surge uma obrigação acessória a mais para a gente cumprir, né? Exato. Não, exatamente. Tem toda essa questão também dessas obrigações. É o que tira o sono de todo contador, eu acho que sem exceção, né? Então, são muitas coisas. O e-social entrando aí também em 2018, juntamente com toda a mudança do Simples Nacional também, que agora de Simples não tem mais nada, né? Eles conseguiram complicar mais um pouquinho com a gente. Então, tem... Tiveram 100 mil empresas, né, que tiveram que refazer todo o Simples Nacional de anos anteriores em função do confronto, enfim, da Receita com as prefeituras, né? Então é outra coisa que tem que cuidar, né? Tem um cliente, inclusive, que recebeu uma autuação, né, que não estava condizente às declarações do Simples com o ISS e com as notas fiscais, né? E por incrível que pareça, eles foram por outro lado. Eles pegaram o cadastro de essas escolas, elas são obrigadas a informar o censo, né, que diz quantos alunos tem, qual é a faixa etária deles, enfim. Então, isso é uma obrigação que, né, eles jamais imaginavam, né, e de repente até nós mesmos não sabemos qual é esse tipo de cruzamento, né, e é uma declaração para o censo, que é tipo o IBGE, que passou a informação para a prefeitura, que a prefeitura olhou que a quantidade de notas estava divergente da quantidade de alunos que ela estava informando, né, lá no censo. E aí veio essa questão de cobrar e pedir, aí pediram 5 últimos anos para trás, né, porque também não pode retroagir mais que isso. Então, pediram os 5 últimos anos a relação de todos os alunos, de todos os períodos, por turma e o valor médio cobrado em cada ano, né? Então, a gente sabe, existem pessoas, né, que acabam sim sonegando e, enfim, acabam não enxergando uma luz no fim do túnel se não for dessa forma, mas o que eu disse para ela, não, agora não dá para ser desse jeito, né, vamos fazer certinho, até porque estão fechando o cerco, né, não adianta. Quanto mais a gente tentar fugir dessa realidade, mais as coisas vão apertar, né. E se para nós está meio assustador, que é da área contábil, e a gente ainda pode, né, virar de alguma forma e buscar outros caminhos e outros serviços para prestar para os nossos clientes, a empresa onde eu trabalho, né, que ela fabrica autopeças, eles já não estão precisando mais de uma pessoa para faturar. Então, antes a gente tinha, primeiro, né, a pessoa que ia lá no salão e escrevia, né? Depois a gente tinha aquela pessoa que ia lá e digitava. Então, hoje já é uma realidade lá na empresa, já tem tudo parametrizado. Então, eu já tenho qual é o tipo de operação que vai ser para cada cliente, ele já diz se vai ser com substituição tributária, se não vai ser, se vai ser para fora, se tem PIN, se tem a própria substituição, a guia, se a gente tem convênio, se não tem. Então, já está tudo pronto. Não tem mais ninguém que fature na empresa onde eu trabalho, né? E é um valor considerável por dia que sai, mais de 100 notas fiscais, que a gente não precisa mais de antigamente talvez 3 pessoas para fazer isso, né? Então, mas abrindo esse gancho para a gente poder fechar com o nosso serviço, né? Hoje ainda não tem um robô que converse com as pessoas assim como a gente pode traduzir em palavras, né? Não na nossa realidade atual. Então,
a gente entende que sim, o grande diferencial é essa aproximação com o cliente, né? É tentar entender o que ele precisa, o que a gente pode dar, buscando soluções inteligentes. Olha, fulano, sabia que tu está vendendo mais caro do que o que tu está comprando? Muitas vezes os clientes em grande escala, eles não se dão conta disso. Tem uma história bem legal, eu não queria estender muito, mas que um professor da faculdade contou, que eu achei fantástico, assim, né? Tinha uma senhorinha, né, na esquina da casa dele que vendia empadas. E ela vendia todo tipo de empada, né? Começou a dar certo, no final do mês dava lucro, aquela questão toda. Bom, aí chegou um certo dia um cliente e disse assim, pá, se a senhora fizesse uma empada de camarão, né? E ela não tinha conhecimento de custo, de preço, né, de negócio, enfim, ela fazia porque era aquilo que ela gostava de fazer e gerava um lucrinho no final do mês. E aí ela começou a fazer a empada de camarão, né, para agradar o cliente. E começou a fazer, ela viu que o lucro estava diminuindo. Chegou um certo momento que ela estava começando a ter prejuízo com as vendas, né? E aí ele disse que sempre passando, perguntando como é que estava e tudo mais. E um belo dia ela disse assim, bah, eu estou pensando em fechar, não está dando certo. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu enxergo. E aí ele disse assim, não, vamos dar uma olhada no que está acontecendo, né? Vamos tentar entender o teu negócio, vamos tentar entender teu preço de venda. E ele constatou uma coisa, que ela estava vendendo a empada de frango ao mesmo preço da empada de camarão. Então, imaginem o quanto os nossos clientes também fazem isso. Claro que essa comparação que a gente está fazendo, né, salta aos olhos, mas às vezes a gente não sabe que o cliente está vendendo um produto com uma margem de contribuição muito menor, né? E aí é que está, esse é o ponto, né? Esse é o ponto do nosso trabalho a partir de agora, que a gente possa de fato automatizar cada vez mais as nossas rotinas, porque isso já bateu e já entrou, né, na nossa porta, e que a gente possa realmente agregar valor, prestar um serviço diferente para os clientes, né? O que a gente pode fazer para melhorar o negócio do cliente. Então, é isso. Não só mandar guia. É isso aí. O material está à disposição no site depois, sim. Tanto em vídeo quanto os slides também. Sim, fica tudo. Se vocês quiserem também entrar em contato conosco, né? Esses são os nossos e-mails. A gente está aí disponíveis às novas tecnologias sempre. A gente é do CRC Jovem, que é uma modalidade, é um dos grupos, de estudo, né? O CRC ele tem vários grupos de estudo e o CRC Jovem vem para conseguir agregar, né, o relacionamento entre o jovem profissional e o Conselho de Contabilidade, que a gente está sempre indo em faculdades e mostrando também o trabalho do Conselho, né, levando essas palestras. Segunda-feira nós estivemos lá em Alegrete também, na semana acadêmica deles. Então a gente está sempre assim, sempre atuante, sempre querendo buscar novas soluções, querendo buscar novas soluções também, né, e eu acho que essa é a nossa realidade aí, não parar no tempo. Então é isso. Alguém teria alguma colocação a mais? Então a gente agradece a atenção de todos. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigada.